Vocês viram neste programa que muitas pessoas, apesar da pandemia da Covid-19, conseguiram, neste meio tempo, alcançar o sonho da casa própria ou aquele sonhado terreno para poder iniciar a construção do seu lugar. O que foi que motivou essas pessoas a fazerem isso? Bom, vocês viram também que o cenário hoje é no sentido de investimento no mercado imobiliário. Com a queda da taxa de juros dos financiamentos, a possibilidade de postergação para início de pagamento depois de 6 meses, e nós vimos também que mesmo aqueles que já tinham adquirido, uma vez demonstrado a impossibilidade de estar pagando as parcelas do seu financiamento, estão podendo fazer uma prorrogação de 3 meses no pagamento das suas parcelas. Tudo isso aliado àquilo que já vinha acontecendo de aceleração na área da construção civil, fez com que esse boom houvesse por realizar. O que leva uma pessoa, dentro de uma pandemia, a pegar as suas reservas e investir em um imóvel? Se você fizer um cálculo básico, e isso é uma das coisas que a gente, dentro do coaching, da mentoria, a gente explica muito bem. É preciso a cada decisão analisar, ponderar o que é mais vantajoso sob o aspecto econômico. Para isso nós temos diversas ferramentas, mas você em casa pode fazer de uma forma bem simples. Pegue e analise numa folha de papel os prós e os contras para você fazer determinado investimento. Quanto você tem disponível, quanto você está pagando de aluguel hoje, o que você viria a pagar, porque muitas pessoas estão se separando na pandemia e lares sendo desfeitos, um dos cônjuges tem que sair e procurar um novo imóvel. Logo a saída, ou é alugar ou adquirir um novo imóvel dentro deste cenário. A pandemia acelerou o número de divórcios, talvez pelo excesso de convivência. Então isso também levou algumas pessoas a buscarem adquirir. Então quando você faz essa análise, quanto você paga de aluguel? O que eu tenho de vantagens no aluguel hoje? O que nós temos dentro da pandemia, se você tem um contrato de locação, o que está proibido é apenas o despejo, tá? A cobrança dos aluguéis continua vigendo. Algumas pessoas estão repactuando os seus contratos de locação, mas isso fica dentro do arbítrio locador e locatário para fazer. Ao passo que os financiamentos para a aquisição de casas próprias tem todos os benefícios do Minha Casa Minha Vida, com subsídios do governo, essa possibilidade dentro das construtoras de parcelamento da entrada, tá? A possibilidade de dar a entrada em cima do seu fundo de garantia. Lembrando que a própria Caixa Econômica Federal, ela diminuiu o percentual necessário para entrada nos seus financiamentos. Tudo isso leva as pessoas a pensarem, se eu terei que pagar um aluguel de 600, 1.000, 2.000 reais, dependendo do padrão, e eu posso pagar, usar esse mesmo valor para adquirir um bem, o que é mais vantagem? Mas ao mesmo tempo a gente fala, mas muitas pessoas estão desempregadas. Como que as pessoas ficam desempregadas ou em vias de perder emprego? Porque a gente sabe que se a quarentena obrigatória prolongar, talvez muitas pessoas vão para a fila do desemprego, né? E aí analisa assim, mas como fazer o investimento se isso pode acontecer? Da mesma forma, se ela estivesse pagando aluguel, a dívida de aluguel continuaria, né? E da mesma forma, um dos grandes booms que as pessoas colocam assim, olha, aquilo que gasta mais é a moradia. E esses subsídios do governo têm baixado, então isso já era uma tendência que vinha. Se a gente for ver a aceleração de crescimento da construção civil, é muito mais em imóveis para a classe mais baixa e média, pequenos apartamentos da construtora MRV ou aquelas casas mais populares daqueles
daqueles agrupamentos que estão sendo construídos, Cuiabá, Várzea Grande principalmente. Então, nisso aí houve uma aceleração maior. Apesar que a gente pode ver que algumas pessoas também estão preferindo comprar imóveis maiores, considerando uma outra tendência que veio com essa pandemia, que é o trabalho home office. Então as pessoas das classes média e alta, que viram de repente tendo que trabalhar em casa, perceberam nessa pandemia que havia necessidade de um cômodo a mais para poder instalar o seu home office, né? Porque nem todos têm, como eu estou gravando aqui na minha casa, um escritório em casa, ou seja, poucos já tinham isso antes da pandemia e de repente tiveram que disponibilizar esse espaço. E às vezes, nos apartamentos pequenos, as casas mais pequenas, dependendo do número de filhos, não havia essa colocação. Então, com a possibilidade, inclusive, de com o final da pandemia, se continuar em trabalho home office, essa é uma tendência crescente, algumas pessoas estão investindo em imóveis maiores para ali já viverem e também realizarem as suas atividades profissionais. Então, dentro disso, nós vimos acontecer dentro dos grandes centros que algumas pessoas estão comprando imóveis maiores para ter essa possibilidade, essa disponibilização. Nós temos que as pessoas nascidas na década de 80, 90, tinham uma certa resistência em relação ao sonho da casa própria. Isso era mais as gerações passadas, né? Essa geração da década de 80 e 90, muitos optavam por ter o dinheiro, né, e ainda pagar aluguel. Então está tendo uma mudança com a baixa também do rendimento das aplicações. Então, de repente, você deixar o seu dinheiro aplicado pode estar rendendo menos do que aquilo que você estaria adquirindo um imóvel dentro das tendências do mercado que estão facilitando essa aquisição. Então, muitas pessoas que antes achavam que poderia postergar ou nem pensar em aquisição de imóvel próprio, porque preferia morar de aluguel mais próximo do trabalho, principalmente em grandes centros, estão repensando, então dentro daquela análise conjectural dos seus custos, das suas perspectivas de vida, estão repensando e adquirindo imóveis, às vezes até um pouco mais afastado do seu local de trabalho, porque há a tendência de diversas empresas, mesmo com o fim da pandemia, deixarem alguns profissionais trabalhando remotamente, ou seja, nas suas casas. Então, algumas empresas já verificaram que isso para elas também pode ser lucrativo, já que o trabalhador em suas casas usa sua própria energia, usa a sua própria internet e isso desonera e muito a empresa, tá? Nós vemos a tendência também, isso é uma coisa para um outro programa, quem sabe se falar, de que muitos contratos formais, carteira assinada, já vinham mudando para uma modalidade um pouco diferente das pessoas como MEI prestarem serviços, e essas pessoas fazem isso dentro de suas próprias casas. Então nós já vínhamos numa tendência nos anos anteriores que veio acrescentada dentro dessa crise Covid-19, tá? E lembrando sempre, gente, crise é igual a oportunidade. Alguns veem apenas portas fechadas na crise, outras pessoas se desafiaram e com crise tudo estão adquirindo seus imóveis, adquirindo terrenos, iniciando a construção, acreditando ainda neste momento. Então cabe a cada um analisar as suas condições e decidir se é seu momento de investir, se é o seu momento de acreditar ou se você vai ficar aí paradinho, simplesmente reclamando da crise econômica pandêmica. A escolha é sua, tá? Lembre-se sempre, ao analisar os seus contratos, seja sempre, hoje é possibilidade de fazer isso de forma virtual, mas peça sempre uma consulta de algum conhecido para verificar as cláusulas do seu contrato, se você tem qualquer dúvida em relação a isso. Nunca assine contrato
de forma eletrônica ou de forma física, sem ler cláusula por cláusula. Veja qual o tempo que você vai ter que dispor, quanto a sua parcela é hoje, quanto ela será em X tempo. Analise todo o contexto, leia tudo, consulte um profissional se você tem dúvida para tomar a sua decisão. Mas não deixe de fazer por você aquilo que só você pode fazer. Saia da zona de conforto. E isso pode significar aproveitar o momento que está excelente para você também adquirir o seu imóvel. Até o nosso próximo programa.